Sete Grandes Religiões, de Annie Besant, editora Teosófica. Tradução, Edivaldo Batista de Souza. Islamismo. Significado do símbolo. Lua crescente com estrela. Símbolo tradicional do Islã e que aparece em muitas bandeiras de países islâmicos. O próprio Corão emprega um simbolismo lunar. As fases da lua e o crescente invocam a morte e a ressurreição. Para Jalal-ud-Din Rumi, grande mestre sufi, falecido em 1273, o profeta Muhammad reflete Deus como a lua reflete a luz do sol. No Islã, são usados dois calendários, um solar, para questões de agricultura, e o lunar, que é o regulador dos atos canônicos, como, por exemplo, determinar o início do mês de Ramadã, o jejum ritual. Entre os fatores que contribuem para a construção de uma nação, a religião é o mais importante. É a fundação e o ponto mais elevado da vida nacional. À primeira vista, é vantagem para uma nação ter apenas uma crença, uma adoração, pensar ao longo das mesmas linhas religiosas. Porém, maior ainda seria a nação na qual as crenças fossem muitas e onde o Deus Uno fosse adorado sob diferentes nomes e sob diferentes formas. Numa nação assim, seus cidadãos encontrariam uma unidade mais profunda nas suas muitas crenças e nas suas variações uma religião verdadeira. Se tal pudesse acontecer, como jamais aconteceu na longa história do mundo, então verdadeiramente a religião teria alcançado seu mais nobre triunfo. Na harmonia de múltiplas cordas de várias crenças fundidas num todo melodioso, a sabedoria divina teria obtido seu triunfo mais poderoso, e a fraternidade dos homens o seu modelo maior e mais nobre. Tal possibilidade jaz perante a Índia. Outras nações possuem suas crenças nacionais, mas na Índia é que a maioria das crenças do mundo foi plantada, e aqui, portanto, elas podem encontrar sua unidade e consumação. Pode ser nessa terra que os deuses abençoaram que atingiremos a unidade religiosa. Pode ser que aqui uma nação seja construída a partir de muitas crenças. Se o muçulmano puder amar o hindu, o cristão puder dar a mão aos parsis, e se o jainista, o budista e o sikh puderem amar uns aos outros como irmãos e não odiar uns aos outros como rivais, então saudaremos o triunfo da religião e então o nome de Deus irá tornar-se um nome de paz. Há 4 coisas para se estudar uma religião. Seu fundador, cuja vida e caráter estarão nela impressos. A religião exotérica para as massas. Sua filosofia necessária para o erudito e o culto. Seu misticismo expressando o anelo universal do espírito humano pela união com a sua fonte. Assim, estudemos o islamismo. Durante o século VI da era cristã, encontramos na Arábia, na Síria, a terra onde o Cristo pisou, guerras religiosas por toda parte, guerras que destroem lares e dividem povos, disputas brutais e sangrentas, feudos sangrentos que duram de geração a geração, ódio que separa o homem do homem e o clã do clã. Na Arábia, há uma idolatria feroz e cruel que oferece seres humanos em sacrifício a ídolos, onde os adoradores festejam sobre os corpos dos mortos, onde a luxúria tomou o lugar do amor humano e a licenciosidade, o lugar da vida familiar, onde guerras amargas e sangrentas irrompem a menor provocação, onde irmão mata irmão e vizinho mata vizinho, e a vida é quase sórdida demais para ser posta em palavras. Nesse agitado inferno de paixões, crime, luxúria e crueldade humanas, nasce uma criança. Ela abre os olhos inocentes à luz no dia 29 de agosto de 570 d.C., em Meca, no clã Quraysh. Poucas semanas antes do seu nascimento, seu pai tinha morrido em plena exuberância de sua vida adulta, entregue pelo próprio pai como sacrifício humano. A mãe, viúva há poucas semanas, dá à luz à criança, e quando se passam alguns poucos anos, segue ela seu marido à sepultura.
O menino cresce na casa do seu avô, uma criança quieta, silenciosa, adorável, gentil, paciente, amada por todos. Alguns anos depois, morre o avô. Um tio, Abu Talib, o mais nobre entre os parentes, leva-o para sua casa e lá ele cresce até se tornar um jovem homem. Depois, ele segue viagem a negócio, comerciando pela Síria, observando com olhos aguçados as cenas que se passam à sua volta. 24 anos se passaram. Ele começou como representante de uma parenta, Khadija, muito mais velha do que ele. Ela o considera de tão grande confiança, tão frugal, tão digno, que se tornam marido e mulher. Maomé, não ainda o profeta, Khadija, não ainda a primeira discípula. Ele, um homem jovem, e ela, uma mulher velha, mas vivem tão felizes juntos que a união permanece como um dos casamentos ideais do mundo, até que ela o deixa viúvo, com a idade de 50 anos, após 26 anos de uma abençoada vida de casados. Após o casamento, passam-se 15 anos de uma sossegada vida externa e de terrível luta interna. Ao caminhar pelas ruas de Meca, as crianças correm atrás dele e se penduram em suas pernas. Ele sempre tem um carinho para os pequeninos, jamais se soube que tivesse quebrado a palavra. O seu conselho gentil está sempre a serviço dos pobres e dos aflitos. Al-Rahim, o digno de confiança, é o nome que seus vizinhos lhe dão. O homem digno de ser confiado, certamente o mais nobre título que um homem pode obter. Mas enquanto a vida externa é gentil e útil, há tempestades de angústia em seu interior. Essas finalmente levam o futuro profeta para o deserto, para lutar com sua alma na batalha que somente os homens inspirados por Deus podem conhecer. Ele vive solitário numa caverna no deserto, em meditação e oração. A mensagem que ele ouve é: em nome do teu Senhor, clama. Quem é aquele a quem deve clamar? O que deve clamar? Lacerado pelas dúvidas, questionando seu próprio poder, ele, analfabeto, sem treinamento, como pode confiar na voz interior que o chama? Talvez seja seu próprio orgulho, sua própria presunção, seu próprio anelo por poder que o chamam, e não a voz do Supremo que ordena a seus profetas comunicar sua palavra. E assim se passam os anos, anos de luta que poucos podem medir. E então, numa noite das noites, enquanto jaz sobre o chão em agonia, uma luz oriunda do céu brilha à sua volta e uma forma gloriosa se posta perante ele. Levanta-te, tu és o profeta de Deus, segue adiante e clama em nome do teu Senhor. O que irei clamar? Clama, diz o anjo. Então lhe ensina como os mundos foram construídos e como o homem foi criado. Ele lhe ensina sobre a unidade de Deus e os mistérios dos anjos. Fala das obras que jazem perante ele. Ele, o mais solitário dos homens, deve ir e clamar em nome do seu Senhor. Ele corre para casa e cai ao chão. O que farei? Quem sou eu? O que eu sou? Pergunta ele a Khadija. Tu és verdadeiro e confiável, diz a voz tranquila. Tua palavra jamais é quebrada. Os homens conhecem teu caráter. Deus não ilude o fiel. Segue a voz e obedece o chamado. E a voz de sua esposa, a primeira discípula, dá o toque de coragem ao coração humano que fraqueja ante a grandeza da missão. E ele se levanta, agora não mais simplesmente Maomé, mas o profeta das Arábias, homem que irá transformar a Arábia num estado consumado, poderoso. Seus seguidores irão carregar a tocha da ciência e reacendê-la na Europa, onde ela morrera há muito tempo, e fundarão impérios poderosos e serão movidos por uma devoção ao fundador não ultrapassada por nenhuma outra fé. Entre os muitos credos da humanidade, não existe nenhum que seja mais seriamente acreditado, mais apaixonadamente seguido do que aquele comunicado pela boca do profeta árabe. E se a prova de crença estiver na conduta, então observemos seus seguidores e veremos como sua palavra ainda dirige as ações de suas vidas. O muçulmano jamais se envergonha de se ajoelhar para orar.
embora possa estar cercado de zombeteiros e daqueles que odeiam seu profeta. Vemos como a fé nele superou todo o medo da morte. Onde se encontra heroísmo maior do que o dos derviches africanos que arremeteram por sobre o espaço varrido pelas metralhadoras e morreram fileiras após fileiras, dirigindo-se para a morte por amor ao profeta e pela fé ao Islã? Uma fé assim deve realmente ter um futuro no mundo. O primeiro discípulo do profeta foi sua esposa. Seus discípulos seguintes foram seus parentes mais próximos. Isso já diz algo a respeito do homem. É fácil ganhar discípulos entre aqueles que não os conhecem, que os veem apenas no púlpito, que os ouvem somente num discurso predeterminado. Mas ser profeta para a própria esposa e para a filha, e o enteado, para os parentes próximos, é verdadeiramente ser um profeta. Abu Talib, seu protetor de toda a vida, no entanto, não aceitava como profeta o homem que, quando menino, agarrava-se às suas pernas. Filho do meu irmão, respondeu ele, não posso abjurar a religião dos meus pais, mas pelo Supremo Deus, enquanto eu for vivo, ninguém ousará te fazer mal. Depois, voltando-se para Ali, seu filho, o venerável patriarca inquire qual era a sua religião. Ó pai, responde Ali, eu acredito em Deus e no seu profeta e o sigo. Muito bem, meu filho, disse Zalib. Ele não chamaria-te para alguma coisa que não fosse boa. De start, estás livre para te juntar a ele. Durante 3 tranquilos anos, Maomé trabalha, e ao final dos 3 anos, 30 discípulos o reconhecem como profeta do Senhor. Depois vem o seu primeiro sermão público, no qual pregou sobre a unidade de Deus e contra o sacrifício humano, a luxúria, a embriaguez e a vida impura. Alguns mais se reúnem à sua volta, tocados por suas palavras inspiradas, mas agora irrompe feroz perseguição, e ele pede a seus seguidores para suportarem uma terrível tortura. Seus seguidores são esquartejados, são furados com estacas, são expostos sobre areia abrasadora, com os rostos voltados para o sol da Arábia, com pesadas pedras sobre o peito, se lhes ordenam negar a Deus e seu profeta. Mas eles morrem murmurando: existe apenas um Deus e Maomé, o seu profeta. À medida que seus inimigos pouco a pouco lhes rasgam a carne do corpo, rindo perguntam a um dos mártires: você não preferia que Maomé estivesse no seu lugar e você em casa? Como Deus é minha testemunha, responde o moribundo, eu não preferia estar em casa, em essência, com minha esposa e filhos, se para isso Maomé tivesse que ser furado por um único espinho. Tal era o amor que ele inspirava naqueles que morriam por ele. Finalmente, seus seguidores fogem e buscam refúgio sobre outros dirigentes. Escutam por um momento e ouvem como aqueles a quem ele havia redimido do mal falam de seu profeta e do que ele tinha feito por eles, pois o testemunho do discípulo é o melhor testemunho do instrutor, e é lá que se aprenderá melhor como esse homem tocou os corações de seus seguidores. Ó rei, diz o porta-voz deles, estávamos mergulhados nas profundezas da ignorância e do barbarismo. Adorávamos ídolos, vivíamos em lasciva, comíamos corpos mortos e falávamos abominações. Desconsiderávamos todo o sentimento de humanidade e os deveres de hospitalidade de vizinhança. Não conhecíamos nenhuma lei, senão a do mais forte. Quando Deus fez surgir dentro de nós um homem de cujo nascimento, veracidade, honestidade e pureza estávamos conscientes, e ele nos chamou para a unidade com Deus e nos ensinou a não associar nada com ele. Proibiu-nos de adorar ídolos e nos ordenou falar a verdade, sermos fiéis às nossas crenças, sermos misericordiosos e respeitarmos os direitos dos vizinhos. Proibiu-nos de falar mal das mulheres ou de comer cadáveres. Ordenou que nos livrássemos dos vícios e nos abstivéssemos do mal. Orássemos, dessemos esmola, observássemos o jejum. Não acreditamos nele, nós acreditamos nele e aceitamos seus ensinamentos. E que tipo de homem era ele agora quando seus seguidores reuniam-se à sua volta? Certo dia, enquanto conversava com o homem rico,
a quem desejava conquistar para sua causa, pois conquistar os ricos e poderosos significava vida para aqueles que o seguiam. O cego aproximou-se e gritou em voz alta: Ó profeta de Deus, ensina-me o caminho da salvação. Mas ele não ouviu. Ele estava conversando com um homem de nascimento ilustre e abastado. E o mendigo, não sabendo que ele estava ocupado, gritou mais uma vez: Ó profeta de Deus, mostra-me o caminho. O profeta franziu o senho e se desviou dele. No dia seguinte, surgiu uma mensagem que para sempre permanece escrita no Alcorão, em que ele colocava esse conhecimento para que todos pudessem lembrar. O profeta franziu o senho e se afastou porque o cego dirigiu-se a ele. E como sabeis se ele por acaso será purificado de seus pecados, ou se será admoestado e a admoestação ser-lhe-á útil? Homem que é rico, tu recebes respeitosamente, considerando que não será cobrado de ti, que ele não esteja purificado. Mas aquele que vem a ti seriamente em busca da salvação e que teme a Deus, tu o rejeitas? De modo algum deves agir assim. Alcorão, capítulo 80. Ele franziu o senho. O Alcorão de Sale não fornece os versos. Depois disso, quando o profeta viu o cego, ele o tratava com grande respeito, dizendo: Esse homem é bem-vindo, e por causa dele o meu senhor me repreendeu. E o tornou 2 vezes governador de Medina. Como era grande o profeta da Arábia, repreendendo a si mesmo tão prontamente quanto a qualquer um dos seus seguidores. A perseguição torna-se mais terrível, e finalmente seus discípulos fogem em todas as direções, até que todos se tenham ido menos um, o profeta, que não irá fugir, e seu tio Abu Talib, o nobre que jamais se unira a ele. Ó filho do meu filho, diz Abu Talib, desiste dessa obra, renuncia a essa causa perdida. Não, disse o profeta, ó meu tio, se colocasse o sol sobre a minha mão direita e a lua sobre a esquerda para me forçar a renunciar à minha obra, eu verdadeiramente não desistiria, até que Deus tornasse sua causa manifesta, ou pereceria tentando. Então, porque seu tio, seu amado protetor, não podia segui-lo, ele cobre o rosto com seu manto para esconder o sofrimento e vira-se para sair. Então a voz de seu tio soa atrás dele. Pare, pare, diz o que quiseres. Pelo Senhor, eu jamais te abandonarei. Não, jamais. The Spirit of Islam, página 111. É o ano dos lutos. Pior é que agora o tio morre. E 1000 vezes pior, Khadija morre. Ela que era sua esposa, seu único amor. Ele está só após 26 anos de uma perfeita vida de casados. Às vezes, o profeta tenta convencer pessoas de entre os mercadores que visitam Meca, e um voto feito por 6 deles chegou até nós. Foi feito na colina de Aqaba e por isso é chamada o voto de Aqaba. Nada iremos associar a Deus, não roubaremos, não cometeremos adultério, nem fornicação, não mataremos nossos filhos, abster-nos-emos de calúnia e difamação, obedeceremos ao profeta em tudo que é correto e seremos fiéis a ele na alegria e na dor. The Spirit of Islam, páginas 119 e 120. Por fim, apenas o velho e fiel Abu Bakr e Ali permanecem com o profeta, e ele resolve fugir. Seus inimigos o tinham cercado na sua pequena casa, e aqui os assassinos tentaram pegá-lo, mas ele escapou por uma janela. E agora o ano é 622, a que os homens chamam de Hijra, a partida de Meca, porém o início da era muçulmana. Os fugitivos são perseguidos, a cabeça do profeta é posta a prêmio. Somos apenas 2, diz o velho Abu Bakr, tremendo. Não, diz Maomé, somos 3. Deus está conosco. Ele foge para Medina. Lá são recebidos e os discípulos começam a se aglomerar à sua volta e o fizeram governador do estado. Mas os seus inimigos o seguem desde Meca, bandos daqueles que perseguiram e torturaram seus seguidores. Seu próprio grupo é pequeno, enquanto as hostes dos inimigos são poderosas. Eles se juntam na batalha, a batalha de Badr. O profeta clama: Ó Senhor,
Se esse pequeno grupo tiver que perecer, não haverá mais ninguém para te oferecer a pura adoração. A luta é furiosa, rajadas de vento e de areia parecem combater pelos muçulmanos. A vitória é obtida, pois as forças do poder divino estão com ele, e ele é deveras visto por todos os homens como o profeta do Senhor. Este é o primeiro banho de sangue de Maomé, repelindo o ataque. Ele sempre fora terno, compassivo, o efeminado, como seus inimigos o chamavam, mas agora ele não é mais um indivíduo livre para perdoar todos os males feitos a ele. Ele é o governador de estado, o general de um exército, com deveres para com seus seguidores que nele confiam. Chegados são os dias quando os crimes que, como homem, ele teria perdoado, como governador ele deve punir. E Maomé, o profeta, não é nenhum fraco sentimentalista. Após a vitória de Bard, apenas 2 homens foram executados, e, contrariamente ao costume árabe, os prisioneiros foram, por ordem do profeta, tratados com a maior gentileza, os muçulmanos lhe dando pão e guardando para si apenas as tâmaras. Segue-se agora anos de luta, de problemas e dificuldades, de contentas entre seus seguidores e acúmulo de inimigos à sua volta. Mas há uma cena tão bela que devo parar por um momento para apreciá-la. Houve uma batalha e uma vitória, e o espólio tem de ser dividido. Mas aqueles que o seguiam há muito tempo não partilharam do botim. E assim, há ira e reclamação, e ele fala: Vós, Ansar, aprendi o discurso que corre entre vós. Quando vim estar convosco, vós erráveis nas trevas, e o Senhor vos deu a direção correta. Vós sofríeis, e ele vos fez felizes. Havia inimizade entre vós, e ele preencheu vossos corações de amor fraterno e concórdia. Não foi assim, dizei-me? Verdadeiramente é como dizes, foi a resposta. Ao Senhor e ao seu profeta pertence a benevolência e a graça. Não pelo Senhor, continuou o profeta, mas vós poderíeis ter respondido, e respondestes verdadeiramente, pois eu mesmo teria atestado essa verdade. Tu vieste a nós, rejeitado como um impostor, e nós acreditamos em ti. Tu vieste como um fugitivo desamparado, e nós te demos assistência. Pobre e deserdado, e te demos asilo. Desconsolado, e nós te consolamos. Vós, Ansar, por que perturbais vossos corações por causa das coisas dessa vida? Não estáis satisfeitos que outros possam obter as madeiras e os camelos, enquanto voltais para vossos lares comigo entre vós? Porque aquele que detém minha vida em suas mãos, eu jamais vos abandonarei. Se toda a humanidade seguisse por um caminho, e os Ansar seguissem por outro, eu verdadeiramente iria juntar-me aos Ansar. Que o Senhor vos seja favorável e vos abençoe, e aos vossos filhos e aos filhos de vossos filhos. Eles choraram, esses guerreiros rudes, até que, diz o cronista, suas lágrimas escorreram por entre suas barbas. Sim, profeta de Deus, estamos satisfeitos com o nosso quinhão. The Spirit of Iceland, páginas 197 e 198. Como se faz sentir a fascinação do grande profeta árabe, o poder que nele fazia os homens sofrerem torturas e enfrentarem a morte por sua causa, que evocou o amor por ele, que tem durado através dos séculos. E assim, tanto ele insistiu sobre suas próprias imperfeições, eu sou apenas um homem, que até mesmo aquele amor jamais o deificou. E assim continuaram as coisas durante 10 anos, então chegou o fim, e quando terminaram as orações, eles o ergueram na mesquita, fraco demais para se manter de pé. Ali e Faus, um de cada lado, a ampará-lo, e ele eleva sua voz débil e clama: Muçulmanos, se prejudiqueis algum de vós, estou aqui para responder por isso. Se devo algo a alguém, tudo que eu possa ter pertence a vós. O homem diz que ele lhe deve 300 dinheiros e as moedas são pagas, o último débito a ser pago sobre a terra. É a última visita à mesquita. Ele é chamado para casa, sua obra concluída. Ele se prostra em oração e sua voz torna-se um débil murmúrio.
É o dia 8 de junho de 632 e o profeta deixa seu corpo desgastado para observar de uma esfera mais elevada a religião que fundou e defendeu. Uma vida nobre, maravilhosa, verdadeiramente um profeta do Senhor. E ainda assim tão simples, frugal, humilde, remendando seu desgastado mando, consertando seus próprios sapatos, quando milhares estavam a se curvar perante ele como profeta, e gentil para com todos à sua volta. 10 anos, diz Anás, sua criada, estive junto ao profeta e ele jamais me disse algo como uf. Duas principais acusações foram apresentadas contra ele. Uma, a de que nos seus últimos anos casou-se com 9 esposas. É verdade, mas será provável que um homem em pleno vigor de sua juventude, um jovem de 24 anos, casando-se com uma mulher mais velha e permanecendo-lhe fiel durante 26 anos, aos 50 anos de idade, quando as paixões estão morrendo, se tenha casado por luxúria e paixão sexual? E se olharmos para as mulheres com quem ele casou, descobriremos que por meio de cada uma delas foi feita uma aliança para o seu povo, ou algo foi obtido para seus seguidores, ou a mulher estava muito necessitada de proteção. Mas, dizem, ele pregou a guerra e o extermínio e a morte brutal e sangrenta do infiel. Foi sempre defendido e estabelecido pelos legisladores muçulmanos que quando houver 2 comandos, um dos quais será absoluto, tal como matai o infiel, e o outro condicional, tal como matai o infiel quando ele vos atacar e não vos permitir praticar vossa religião, que a condição, a limitação, deva ser acrescentada a cada um dos comandos absolutos. Essa regra é corroborada repetidamente pelas palavras do próprio Alcorão e pela prática do profeta. Com referência aos infiéis, ele diz que se eles desistirem de vos fazer oposição, o que já é passado lhes será perdoado, mas se retornarem para vos atacar, a punição exemplar aos antigos opositores dos profetas já é passado, e punição semelhante lhes será infligida. Portanto, lutai contra eles até que não haja qualquer oposição em favor da idolatria e a religião seja totalmente de Deus. Se eles desistirem, verdadeiramente Deus vê aquilo que eles fazem, mas se eles retornarem, sabei que Deus é vosso protetor. Ele é o melhor protetor e o melhor auxiliar. E diz mais: convidai os homens para o caminho do vosso Senhor pela sabedoria e exortação suave, e argumentai com eles da maneira mais condescendente, pois vosso Senhor conhece bem aqueles que se desviam de sua senda, e conhece bem aqueles que estão na direção correta. Se vós vos vingardes de alguém, vingai-vos de modo proporcional ao mal que vos foi causado. Mas se sofrerdes o mal pacientemente, verdadeiramente isso será melhor para o resignado. Portanto, suportai a oposição com paciência, mas vossa paciência não será viável a não ser com a assistência de Deus. E não vos sintais ofendidos por causa dos infiéis, nem vos preocupeis com aquilo que eles tramam de maneira subreptícia, pois Deus está com aqueles que o temem e que são justos. Alcorão, capítulo 17. Mais uma vez, que não haja violência na religião. Alcorão, capítulo 2. Se abraçarem o Islã, certamente estarão corretamente direcionados, mas se voltarem as costas, verdadeiramente só vos resta rezar. Capítulo 2. E o profeta deu uma notável definição de um infiel. Os infiéis são os que praticam o mal, não apenas aqueles fora do Islã, pois, como veremos, o Islã na boca do profeta não foi de modo algum idêntico ao que foi com seus seguidores. Se eles se afastam de vós e não lutam contra vós e vos oferecem a paz, Deus não permite que os prendais nem que os mateis. Será oportuno ignorar esses ensinamentos proferidos em meio à guerra, à luta e à opressão, e apoderar-se apenas das frases que foram ditas para inspirar uma minoria a lutar contra uma maioria, tal como qualquer general proferiria quando está indo para a batalha? Tais eram as palavras proferidas pelo profeta como comandos absolutos. E olhamos para sua própria conduta como ilustrativa de seu ensinamento. Jamais o mal lhe foi feito
sem que ele o perdoasse. Jamais uma injúria que ele não estivesse pronto a perdoar. Existem imperfeições em todas as crenças, existem erros na prática de todos os homens. Seguidores ignorantes frequentemente agem de maneira errada, onde os profetas falam a verdade. Julguemos a religião pelo que ela tem de mais nobre e não apenas pelo que tem de pior. Então aprenderemos a amar uns aos outros como irmãos e não odiarmos uns aos outros como intolerantes e fanáticos. Passemos agora a vida do fundador para os ensinamentos em si. Antes de qualquer coisa vem a unidade de Deus, o ensinamento encontrado em todas as crenças. A especialidade, talvez, da fé do profeta árabe era que ele ensinava a unidade de Deus como rei, soberano e governador. Repetidamente as palavras ecoam. Dizei que Deus é um Deus. Ele não cria nem é criado, e não há ninguém como ele. Esse é o âmago do ensinamento, essa é a suprema mensagem. Toda religião possui uma palavra especial para dizer e uma mensagem especial para passar. Tal como a grande palavra do hinduísmo é a universalidade do eu, o Deus que está em tudo, e todos os homens são um com ele, assim também a palavra do Islã é a unidade de Deus como soberano, com ninguém além dele e nenhum seu segundo. Eu poderia citar uma dúzia de passagens do Alcorão para provar isso, mas 2 serão suficientes. Deus. Não existe Deus a não ser Ele, o vivo, o autossubsistente. Nem o sono leve, nem o pesado o arrebatam. A Ele pertence o que quer que esteja no céu e na terra. Quem é aquele que pode interceder junto a Ele, a não ser através de sua boa vontade? Ele conhece aquilo que é passado e aquilo que deve acontecer às pessoas, e elas nada compreenderão do seu conhecimento, a não ser até onde Ele queira. O seu trono estende-se pelo céu e pela terra, e a preservação de ambos não é fardo algum para Ele. Ele é Altíssimo, o Poderoso. Alcorão, capítulo 2. Deus testemunhou que não existe nenhum Deus senão Ele, e os anjos e aqueles que são dotados de sabedoria professam a mesma coisa. Aqueles que exercem a retidão. Não há Deus senão Ele, o poderoso, o sábio. Alcorão, capítulo 3. A seguir vem a crença nos profetas de Deus, não em um profeta apenas, mas em todos os profetas. Repetidamente está declarado no Alcorão que não existe distinção entre 2 profetas. Todos os profetas são oriundos de Deus. Cada um é enviado ao seu próprio povo e realiza sua própria obra. Outros profetas são reconhecidos por ele e ele não busca interferir com eles. Todos eles acreditam em Deus, e nos anjos de Deus e nas suas escrituras, e nos seus apóstolos. Não fazemos distinção alguma entre seus apóstolos. Alcorão, capítulo 2. Digamos, acreditamos em Deus e naquilo que foi enviado a nós, e naquilo que foi enviado a Abraão, e a Ismael, e a Isaac, e a Jacó, e as tribos, e naquilo que foi entregue a Moisés e a Jesus, e aos profetas oriundos do Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles. Alcorão, capítulo 3. Aqueles que não acreditam em Deus e nos seus apóstolos e que fazem distinção entre Deus e seus apóstolos e que dizem: acreditamos em alguns dos profetas e rejeitamos outros e buscamos desse modo assumir o caminho do meio, esses são verdadeiramente incrédulos, e para os incrédulos temos preparado uma punição ignominiosa. Mas para aqueles que acreditam em Deus e nos seus apóstolos e que não fazem distinção entre nenhum deles, a esses iremos certamente dar sua recompensa. O Deus é benevolente e misericordioso. Alcorão, capítulo 4. De perfeito acordo com essa liberdade está o uso que o profeta faz da palavra Islã. Frequentemente ele diz que existe apenas uma religião, o Islã. Mas o que significa a palavra Islã e como ele a usa? Islã significa curvar-se, render-se à vontade divina. A única religião, diz o profeta, é a perfeita submissão à vontade divina. Mas será que isso começou com o profeta da Arábia? Não, ele disse exatamente o oposto. Realmente, a verdadeira religião aos olhos de Deus é o Islã, e aqueles que receberam as Escrituras não divergiram disso, até que o conhecimento da unidade, Deus, tivesse chegado até eles, devido à inveja entre eles.
Alcorão, capítulo 3. Abraão não era nem judeu nem cristão, mas pertencia à religião verdadeira, alguém que se submeteu a Deus e que não pertencia ao grupo de idólatras. Verdadeiramente, os homens que são parentes mais próximos de Abraão são aqueles que o seguem, e é esse profeta e aqueles que nele acreditam. Deus é o protetor do fiel. Alcorão, capítulo 4. Quem é melhor em termos de religião do que aquele que se submeteu a Deus, que trabalha pela retidão e que segue a lei de Abraão, o ortodoxo, já que Deus tomou Abraão como seu amigo? Alcorão, capítulo 5. Apenas nesse sentido é o Islã a única religião. Todos os homens de todas as crenças que se submetem a Deus são verdadeiramente filhos do Islã. Não é culpa do profeta se seus seguidores restringiram isso em épocas posteriores. Eu apelo ao profeta contra seus seguidores, como tenho frequentemente apelado ao Cristo contra os cristãos e aos rishis contra os hindus modernos. Algum dia ainda chamaremos todos os homens para serem julgados juntamente com seus respectivos líderes, e quem quer que tenha na mão direita o livro que lhe foi dado do seu instrutor, o lerá com alegria e satisfação. Alcorão, capítulo 17. Quanto aos verdadeiros crédulos e àqueles que acatam o judaísmo e aos sabianos, e aos cristãos e aos maginianos, e aos idólatras verdadeiros, Deus irá julgar entre eles no dia da ressurreição. Alcorão, capítulo 22. Nós não vos designamos como mantenedores deles, idólatras, nem sois guardiões deles. Não insulteis os ídolos que eles invocam além de Deus, para que maliciosamente não insultem Deus sem seu conhecimento. Alcorão, capítulo 6. A todos vós demos uma lei e uma senda aberta, e se Deus estivesse satisfeito, ele vos teria certamente tornado um único povo. Mas ele achou mais apropriado vos dar leis diferentes, para que vós pudesse testar naquilo que vos tem dado respectivamente. Portanto, esforçai-vos por vos superar uns aos outros nas boas obras. A Deus retornareis todos, e ele então vos irá declarar aquilo em que vos divergistes. Alcorão, capítulo 5. Não se deve entrar em contato com outras religiões, mesmo que sejam idólatras. Tudo irá aparecer perante Deus no último dia, e Deus lhes irá explicar sua divergência. Essa é a grande palavra: a Deus todos retornaremos. Deixemos-as contentas até que a luz de Deus nos ilumine, então veremos toda a verdade. Agora vemos apenas um fragmento. Deixemos estar como este livro nos ordena, até que Deus explique, até que o Espírito Divino ilumine todos os homens, e eles verão as muitas crenças como uma só. A seguir, na religião exotérica, vem a crença nos anjos, os 4 grandes arcanjos que governam imediatamente abaixo do próprio Deus. Micael, Miguel, o anjo que protege, Jibrail, Gabriel, o anjo que conduz as mensagens de Deus, Azrael, o anjo da morte, e Israfil, o anjo da última trombeta. Esses são os grandes arcanjos, tal como os Devarajas dos hindus. Então vêm os anjos seguidores, que anotam os feitos dos homens, 2 ligados a cada homem, e depois as hostes de anjos à nossa volta, que administram as leis divinas, que dão cumprimento à vontade divina, que guiam os homens na senda e os defendem e protegem no perigo. Esses são os devas dos hindus. Depois as ordens inferiores, os jins, a quem os seus sofistas chamariam de elementais inferiores. As 5 ordens, uma para cada um dos 5 elementos, como ensina toda a ciência oculta. O céu sétuplo e o inferno sétuplo são também ensinados, como em toda a crença exotérica. Por último, existe Iblis, ou Satã, que se rebelou contra o mais elevado e, com suas hostes de anjos rebeldes, caiu do céu e se tornou o príncipe do ar e o inimigo do homem. Voltemos-nos agora aos deveres do indivíduo. O principal de todos é a retidão, como lemos nessa bela passagem. Não é retidão voltardes vossas faces em oração na direção leste e oeste, porém a retidão pertence àquele que acredita em Deus e no último dia, e nos anjos, e nas escrituras, e nos profetas. Aquele que por amor a Deus dá dinheiro a seus parentes e aos órfãos, e aos necessitados, e aos estranhos, e àqueles que pedem.
e pela redenção dos cativos, que é constante na oração e que dá esmolas, e aqueles que cumprem a promessa divina quando têm o prometido e que se comportam pacientemente na adversidade, na necessidade e em tempos de violência. Esses são os verdadeiros e os que temem a Deus. Alcorão, capítulo 2. Verdadeiramente Deus exige justiça, e que se faça o bem, e que se dê aos familiares o que for preciso, e proíbe a maldade, a iniquidade e a opressão. Alcorão, capítulo 16. Não o fizemos ao homem com 2 olhos, uma língua e 2 lábios, e lhe mostramos as 2 estradas do bem e do mal? Todavia ele não tenta o penhasco. O que vos fará compreender o que é o penhasco? É libertar o cativo, ou nos dias de penúria alimentar o órfão, que é parente ou pobre que jaz no chão. Quem quer que faça isso e seja um daqueles que acreditam e que recomendam a perseverança mútua e a misericórdia mútua, esse será o companheiro da mão direita. Alcorão, capítulo 90. A partir de então, a verdadeira riqueza do homem é o bem que ele faz ao seu próximo nesse mundo. Quando ele morrer, as pessoas irão perguntar: que propriedades ele deixou? Mas os anjos que o examinam no túmulo irão perguntar: que boas ações praticaste? The Spirit of Islam, página 135 de um sermão do profeta. Ao considerar esse ensinamento, seria bom para o estudante lembrar a condição na qual o profeta encontrou o povo, como está descrito no início desse capítulo. Então se lembrar de que esse mesmo povo praticou o que ele ensinou. Iremos agora considerar o seu ensinamento sobre as mulheres, como o mundo tem interpretado mal esse ensinamento. Dizem que ele ensinou que elas não têm alma. Essas são suas palavras. Quem quer que faça o mal será retribuído por isso, e não encontrará nenhum protetor ou auxiliar junto a Deus. Mas aquele que pratica boas obras, quer seja homem ou mulher, e que seja um verdadeiro crente, será admitido no paraíso e não será de modo algum desconsiderado. Alcorão, capítulo 4. Verdadeiramente os muçulmanos de ambos os sexos, e os verdadeiros crentes de cada sexo, e os homens e as mulheres devotos, e os homens e as mulheres verazes, e os homens e as mulheres pacientes, e os homens e as mulheres humildes, e aqueles de ambos os sexos que dão esmola, e os homens e as mulheres que praticam jejum, e os homens e as mulheres castos, e aqueles de ambos os sexos que lembram Deus frequentemente, para esses Deus preparou o perdão e uma grande recompensa. Alcorão, capítulo 34. Não ireis tolerar a obra daquele dentre vós que trabalha para se perder, quer seja homem ou mulher, cada um de vós é parte do outro. Alcorão, capítulo 3. Ademais, um grande respeito com relação às mulheres foi inculcado pelo profeta. Ó homens, temei vosso Senhor que vos criou a partir de um homem, e a partir dele criou sua esposa, e a partir dos 2 multiplicou muitos homens e mulheres. E temei a Deus por meio de quem suplicais uns aos outros, e respeitai as mulheres que vos deram à luz, pois Deus está a observar. Alcorão, capítulo 4. As almas dos homens são naturalmente inclinadas à cobiça, mas se fordes gentis para com as mulheres e temerdes fazer-lhes mal, Deus está bem ciente do que fazeis. Nem estavam os ensinamentos do profeta confinados à generalidade. Ele formula a lei por meio da qual as mulheres deveriam ser tratadas em termos de herança. Nisso, a lei islâmica deve certamente ser considerada como modelo. A propriedade delas era protegida. Não podiam ser privadas de uma parte da herança de seus parentes, irmãos ou maridos. No que diz respeito à poligamia, certamente que é uma mancha, mas devemos lembrar que a lei foi dada a um povo mergulhado na licenciosidade da pior espécie. Estavam limitados a 4 esposas apenas. No Velho Testamento, a poligamia era praticada pelo amigo de Deus e pelo homem em busca do próprio coração de Deus. O Novo Testamento não o proíbe, a não ser para um bispo ou diácono, os únicos de quem se diz poder ser maridos de apenas uma esposa. Havia poligamia entre os antigos hindus. É fácil tentar encontrar brechas na crença de outro homem, mas que o ocidental ousará falar contra a poligamia limitada no Oriente, uma vez que no Ocidente existe prostituição?
Não existe monogamia no mundo exceto aqui e ali, entre os homens de vida mais pura. Não existe monogamia onde há uma esposa legal e amantes ocultas. Dizer tudo isso não significa atacar ninguém, mas incitar os homens a serem justos uns com os outros. Um homem e uma mulher, esse é o verdadeiro casamento. Tudo mais é nocivo, mas os homens, em sua maioria, não são ainda puros o suficiente para isso. E nas balanças da justiça, a poligamia do Oriente, que guarda, protege, nutre e veste as esposas, pode pesar mais do que a prostituição do Ocidente, que arrebata a mulher devido ao forte desejo sexual e em seguida lança nas ruas quando o desejo é saciado. Julguemos ambos como maléficos, mas não deixemos o cristão culpar seu irmão pelo pecado que ambos cometem. A poligamia é nociva, meus irmãos muçulmanos, e lembremos que o profeta disse que jamais deveriam tomar uma segunda esposa, a não ser quando pudessem amá-la tanto quanto a primeira e tratá-la com igualdade e justiça absolutas. Que homem pode amar duas esposas com igual amor e igual justiça? Se isso não pode ser feito, então mais de uma esposa não é permitido pelo profeta. Eu acredito que ele queria que a monogamia pudesse gradualmente tomar o lugar da poligamia e que essa vergonha pudesse ser apagada de sua fé. É inculcada a ternura para com os pais. Vosso Senhor ordenou que não adoreis ninguém além dele, e que mostrai gentileza para com vossos pais, quer seja para um deles ou para ambos, que chegaram à velhice convosco. Por nenhum motivo lhes digo, tenho vergonha de vocês. Nem os repreendais, porém falais com eles respeitosamente, e comportai-vos humildemente para com eles, por terna afeição, e dizeis, ó Senhor, tende piedade de ambos, pois eles cuidaram de mim quando pequeno. Alcorão, capítulo 17. E quão justo e liberal é o tratamento dispensado aos escravos. A qualquer um de vossos escravos que deseja um instrumento escrito permitindo-lhes redimir-se ao pagar certa quantia, escrevei o documento se souberdes haver bondade nele, e dai-lhe das riquezas de Deus, das riquezas que Deus vos deu. Alcorão, capítulo 24. Passemos aos deveres pessoais que devem ser cumpridos. A repetição diária do Kalimá, ou credo, não existe nenhum Deus a não ser Deus, e Maomé, seu profeta. Zakat, a doação de esmolas, grãos e frutos, mercadorias, gado e dinheiro, é para ser empregada entre estranhos, órfãos, pobres e cativos. As esmolas devem ser distribuídas apenas aos pobres e necessitados, e aqueles empenhados em coletá-las e distribuí-las, e aqueles cujos corações estão reconciliados e para a redenção dos cativos, e aqueles endividados e insolventes, e para o progresso da religião de Deus e ao viajante. Alcorão, capítulo 9. E qualquer esmola que derdes ou qualquer voto que fizerdes, verdadeiramente Deus o sabe, mas o incrédulo nada terá para lhe ajudar. E se quiserdes que vossas esmolas apareçam, está tudo bem, mas se as ocultares e as derdes aos pobres, isso será melhor para vós e expiará vossos pecados. E Deus está bem informado daquilo que fazeis. O destino dessas coisas pertence não a vós, mas a Deus, que as direciona como lhe apraz. O bem que dais nas esmolas redundará a vosso favor, mas não as dareis a não ser sem o desejo de ver a face de Deus. Alcorão, capítulo 2. E como é bonito que vem a seguir de um sermão do profeta. Ele dizia que um homem bom que dá esmolas ocultamente é mais forte do que qualquer coisa na criação de Deus e continuou: toda boa ação é caridade. Sorrir para vosso irmão é caridade. Uma exortação dirigida ao próximo para praticar boas virtudes é semelhante a dar esmolas. Trazer o andarilho para a reta senda é caridade. Assistir aos cegos é caridade. Remover pedras e espinhos e outras obstruções da estrada é caridade. Dar água ao sedento é caridade. The Spirit of Iceland, página 135. Outros deveres são salat, as 5 ocasiões estabelecidas para orar. Muito belas e nobres são as orações. Rosa, o jejum de 30 dias do Ramazã. Agita, a peregrinação a Meca. Se um homem puder empreendê-la,
legando assistência suficiente àqueles que ele deixa para trás. Estes são os 5 deveres que são incumbências de todos. O vinho é rigorosamente proibido. Depois do lado exotérico de uma religião, vem a sua filosofia. O moderno islamismo deixa muito a desejar. Mas o que era essa filosofia nos dias, quando seus pensamentos eram assaz poderosos, é difícil de expressar. Adquiri conhecimento, diz o profeta num de seus sermões, porque aquele que o adquire no caminhar do Senhor realiza um ato de piedade. Quem fala do conhecimento louva o Senhor. Quem o busca adora a Deus. Quem distribui instrução baseada no conhecimento consegue uma dádiva. E quem o divulga segundo os desígnios apropriados realiza um ato de devoção a Deus. O conhecimento permite ao seu possuidor distinguir o que é proibido do que não é. Ilumina o caminho para o céu. É nosso amigo no deserto, nossa sociedade na solidão, nosso companheiro quando privado de amigos, orienta-nos para a felicidade, sustenta-nos na penúria, é o nosso ornamento na companhia de amigos, serve como uma armadura contra nossos inimigos. Com conhecimento, o servo de Deus eleva-se à altura da bondade e a uma posição nobre. Associa-se aos soberanos nesse mundo e atinge a perfeição da felicidade no próximo. The Spirit of Iceland, páginas 531 e 532. Há uma frase do profeta que é tão admirável que eu a repito aqui. A tinta do erudito é mais valiosa que o sangue do mártir. Uma declaração inesperada de um profeta por quem tantos tinham sido martirizados. E, apesar disso, quão verdadeira ela é. Ali o bem-amado, o genro do profeta, de quem surgiu todo aprendizado do Islã e o maravilhoso florescer de seu conhecimento, dava palestras em meio a contentas e guerras. Levantava-se para ensinar e para ordenar aos jovens que estudassem, aprendessem e dominassem as ciências acima de todas as outras coisas. Vale a pena citar uma definição de ciência. A iluminação do coração é a sua essência, a verdade, o seu objeto principal, a inspiração, o seu guia, a razão, o seu aceitante, Deus, o seu inspirador, e as palavras do homem, o seu modo de se expressar. Página 537. Certamente não foram dadas melhores definições de ciência do que essa. Durante 100 anos, os seguidores de Ali estudaram, enquanto o outro lado do mundo muçulmano estava lutando e conquistando. 100 anos de calmo estudo e depois a obra começou. Do século VIII ao século XIV, o islamismo carregou a tocha da ciência. Aonde quer que fosse, eles conquistavam. E onde conquistavam, fundavam escolas e universidades. As universidades do Cairo, de Bagdá, de Córdoba, no extremo oeste da Espanha, cresceram à sombra do profeta. A Europa cristã amontoava-se na Andaluzia para aprender do instrutor muçulmano os elementos da ciência esquecida. Estudam astronomia, traduzem o Siddhanta da Índia e outros livros, e escrevem tratados sobre astronomia, química e matemática. Silvestre II, que subiu ao trono papal da cristandade, foi estudante da Universidade de Córdoba e aprendeu lá a matemática que o fez mais tarde ser acusado de heresia e de ser filho do demônio. Suas invenções e descobertas são inúmeras. Eles incrementam a matemática dos hindus e dos gregos, descobrem as equações do segundo grau, depois a quadrática, depois o teorema binomal. Na trigonometria, descobrem o seno e o cosseno. Descobrem ou inventam a trigonometria esférica. Fabricam o primeiro telescópio. Estudam as estrelas. Medem o tamanho da Terra com uma variação de 1 ou 2 graus, segundo as medidas tomadas nas praias do Mar Vermelho. Criaram uma nova arquitetura, descobrem uma nova música, ensinam a agricultura científica, trazem a manufatura aos mais elevados picos de excelência. Na filosofia são ainda maiores, mergulham na própria existência do Supremo, declaram o Uno absoluto e a relação dos muitos com o Uno, proclamam a unidade do espírito humano com o divino, estudam o tempo e o espaço, e o aguçado cérebro metafísico da Arábia escreve as mais maravilhosas verdades filosóficas. O puro Vedanta, pois todo o conhecimento verdadeiro deve terminar aí. Os homens de Ibn Sina e Ibn Rushd
são os que há de mais elevado. Tal foi a irrupção de conhecimento durante os 6 séculos que se seguiram à morte do profeta. Vimos que a religião deve ter seu lado místico. Isso é verdadeiro com relação ao Islã. Ali, mais de uma vez, foi o iniciador e os seguidores de Ali os divulgadores. No ano seguinte à fuga de Meca, 45 homens pobres reuniram-se para seguir Deus e seu profeta, para viver como uma comunidade e observar as práticas ascetas. Essa foi a semente do sufismo, o lado místico do Islã. Eles ensinaram que tudo procede de Deus, ensinaram que nada existe exceto Deus e que o universo é apenas um espelho dele. Eles ensinam que tudo procede de Deus, ensinam que nada existe exceto Deus e que o universo é apenas um espelho dele. Ensinam que existe uma beleza perfeita e tudo que é belo é apenas um raio dele. Ensinam que existe apenas um amor, o amor de Deus, que todos os outros amores são verdadeiros apenas se procederam daquele amor. Ensinam que apenas ele é o verdadeiro ser e que tudo mais é não ser. E o homem que é ele mesmo pode, pela iluminação, elevar-se do não ser ao ser e retornar ao local de onde veio. A poesia da peça expressa de maneira tão bela essa devoção. Tu és ser absoluto. Tudo mais é apenas um fantasma, pois no teu universo todos os seres são um. Tua beleza que cativa o mundo, para exibir tuas perfeições, aparece em milhares de espelhos, mas é uma. Embora tua beleza acompanhe tudo que é belo, na verdade, o único e incomparável, escravizador de corações é Uno. Jame? E mais uma vez, o não ser é o espelho do ser absoluto. Daí ser aparente o reflexo do esplendor de Deus. Quando o não ser fez oposição ao ser, um reflexo seu foi imediatamente produzido. Aquela unidade foi manifestada através dessa pluralidade. Quando enumeras, torna-se muitos. Embora a enumeração tenha o um como base, apesar de tudo, jamais tem fim. Embora o não ser fosse claro em essência, através dele o tesouro oculto tornou-se manifesto. Repete a tradição. Eu era um tesouro oculto. Que possais plenamente observar o mistério oculto. O não ser é o espelho, o universo é o reflexo, e o homem é a personalidade nele oculta, como o olho no reflexo. Tu és o olho do reflexo, enquanto ele, Deus, é a luz do olho. Por meio daquele olho, o olho de Deus observa a si próprio. O mundo é um homem e o homem é um mundo. Nenhuma explicação mais clara do que essa é possível. Quando olhais bem a raiz do problema, ele é tanto evidente quanto o olho é a visão. Gulshain Ras. Então, ouçamos como no século XIII, o sufismo ensinou a verdade da evolução que Darwin ensinou à cristandade no século XIX. Morri como mineral e me tornei uma planta. Morri como planta e reapareci como animal. Morri como animal e me tornei um homem. O que então poderia eu temer? Quando for diminuído por ter morrido? Na próxima vez morrerei como homem. Que eu possa colocar as asas do anjo. Do anjo também devo buscar seguir adiante. Todas as coisas irão perecer, exceto sua face. Uma vez mais, voarei acima dos anjos. Tornar-me-ei aquilo que a imaginação não alcança. Então, que eu me torne nada, nada, pois a corda da harpa clama para mim. Verdadeiramente, para ele iremos retornar. Uma asnave, uma complicação de dizeres dos derviches, Jalaluddin Rumi. O sufismo, de acordo com o Aurifu de Amararif, ensina como a senda deve ser trilhada. Ela é dividida em 3 estágios: Sahariyat, a lei; Tariqat, o caminho; Hakikat, a verdade. Um homem perguntou a um Sahik, instrutor espiritual, a respeito dos 3 estágios. Ele respondeu: vai, bata em cada um dos 3 homens que você vê sentado ali. Ele foi e bateu no primeiro. O homem saltou na ponta dos pés e lhe bateu de volta. Ele bateu no segundo. O homem corou, fez menção que iria se levantar, cerrou os punhos, mas se conteve. Ele bateu no terceiro e o homem nem deu atenção.
O primeiro, disse o Saik, está na lei. O segundo no caminho, o terceiro na verdade. O profeta Maomé é reconhecido como autoridade suprema no Islã. No entanto, para trilhar a senda, é necessário um Saik e um Murid, discípulo, deve demonstrar-lhe a maior devoção e submissão, deve obedecê-lo em tudo, sem reservas nem hesitação. Se vos ordenar encharcar vosso tapete de oração com vinho, façam, pois o Saik sabe tudo o que sabeis e mais. A meditação prolongada é imposta e ascende em vários estágios até Hawaj, Samadhi ou êxtase. Rabi'a, uma mulher mencionada por Ibn Khalikan, 1211-1282, costumava subir até o alto da casa à noite e orar. Ó Deus, quieto é o ruído do dia, com sua amada está o amado, mas eu tenho a ti como meu amado, e somente contigo me alegro. Somente Deus satisfaz o sufi. Os derviches dizem, não tememos o inferno nem desejamos o céu. Impõe-se um ascetismo do tipo mais severo, o jejum chegando a durar muitos dias e outras austeridades, mas ainda assim, os sufis são os mais liberais dos homens. Os caminhos que levam a Deus são tantos quanto o número de alentos dos filhos dos homens. Esse é o misticismo do Islã. Este é o misticismo do Islã, que possa o Islã mais uma vez abençoá-lo, como não o faz hoje em dia. Quando dessa maneira o Islã se reintegrar, ele estará pronto para unir-se em amor fraterno aos outros credos, pois a união abençoada entre as crenças do mundo não jaz no lado exotérico, onde as formas são diferentes e as cerimônias variadas, e onde cada uma satisfaz as idiosincrasias de seu povo e fala a Deus em sua própria linguagem. A união das religiões jaz na verdade espiritual, nas ideias filosóficas e jaz acima de tudo naquele misticismo por meio do qual o homem conhece a si mesmo como Deus e busca retornar a ele para o lugar de onde veio. Os hindus dizem, sou Ram Tat Tovan Ashi, eu sou aquilo, aquilo és tu. Os sufis dizem, An Alau Akkad, Akkad Tu Il, eu sou Deus, tu és Deus. Como então são eles diferentes quando Deus é uno? Aprendamos a amar e não odiar. Aprendemos a compreender e não a criticar. Amemos nossa própria fé acima de todas as outras, mas respeitemos a crença dos nossos vizinhos. Maomé, Cristo, Zaratustra, Moisés, os rishis, os bodhisattvas encontram-se numa poderosa loja, guardiões da humanidade e das nações. Eles não conhecem diferença entre si, e nós, os mais humildes de seus seguidores, captemos um relance de seu amor oniabarcante. Só por meio do amor eles podem vir até nós. Maomé não pode vir aos seus como deseja, até que eles se livrem da intolerância, da mesquinhez e amem todos os homens como ele os ama a todos. Ele é vosso, ó muçulmanos, mas ele é nosso também. Reivindicamos cada profeta que Deus enviou aos homens. Nós os amamos todos, reverenciamos todos, curvamo-nos perante todos eles com a mais humilde reverência. Possa o Deus de todas as nações permitir que nós, seus filhos, não mais rivalizemos em seu nome, quer o chamemos de Mahadeva, Vishnu, Alá, Ahura Mazda, Jeová ou Pai. Qualquer que seja o nome pelo qual o chamemos, existe apenas um Deus, não existe nenhum outro, e nós todos o adoramos.